E vem conferir a crítica do filme Devoradores de Estrelas. E eu acabei de assistir um filme que é um dos mais comentados do primeiro semestre de 2026 e que infelizmente eu demorei para fazer a crítica, mas agora eu consegui trazer ela, que é o Devoradores de Estrelas. Filme esse que conta a história de uma estrela que vai se apagar, que é o Sol. A partir daí, um professor de física química vai ser colocado no espaço para tentar resolver este problema e fazer o Sol voltar a funcionar, voltar a não perder, não ser uma estrela que vai morrer, porque aí senão todo mundo da Terra vai acabar falecendo. Bom, para quem não sabe, Devoradores de Estrelas ele é baseado num livro do autor de Perdido em Marte. E se você tem essa informação antes de entrar no filme, você já sabe o que esperar de Devoradores de Estrelas. Porque para quem não sabe ou não lembra de Perdido em Marte, ele é uma ficção científica, da mesma forma como essa. Ele tem conceitos muito parecidos em relação a a humanidade querendo sobreviver de qualquer forma. Mas quando você assiste Perdido em Marte, ou as pessoas que leram o livro que falam que é um pouco diferente, o autor ele tem uma visão muito otimista sobre o mundo, pessoas e também a ficção científica. Enquanto normalmente a ficção científica vai para um lado que é muito mais de pessimismo, ele quer ir para o lado mais do otimismo. Então, Devoradores de Estrela também acontece isso. Ele quer mostrar que o Sol está morrendo, que a gente pode morrer, mas ele quer mostrar através de um otimismo. Perdido em Marte, assim como Devoradores de Estrela, são dois filmes que você sai da sala de cinema, você termina de assistir no seu computador ou no sua TV e você pensa, o mundo ainda tem salvação. A gente pode se unir e trabalhar juntos para um mundo melhor, para um momento melhor. E eu acho isso muito positivo. Eu acho que todo gênero, eu acho que todo o estilo de filme é muito importante que você tenha todas as visões possíveis. É muito importante que você veja uma visão super pessimista do mundo e como que o mundo vai acabar e as pessoas vão se destruir. Mas, por outro lado, também é muito legal que você tenha um contraponto disso. E o contraponto disso é colocar uma visão positiva sobre o mundo. Que as pessoas vão perceber que o mundo vai explodir, vai se destruir, então elas vão se unir para um bem maior. Porque no fim, são só elas que elas têm. Eu gosto muito dessas duas visões. E eu acho que o Devorador de Estrela cai mais para esse lado e funciona muito bem. É um dos melhores filmes que eu vi em 2016 até agora. Melhor? Não sei, mas um dos. Porque realmente ele é um filme que ele tem 2 horas e 20. E mesmo assim, pra mim, ele passou rápido. Ele não foi um filme que me deixou cansado, querendo olhar na tela do celular, não querendo saber o que vai acontecer. Eu queria saber o que ia acontecer. E eu terminei ainda feliz. Terminei com aquele filme que você termina contente vendo o resultado. Então, pra mim, esse é o maior mérito de Devoradores de Estrelas. Ele é um filme que ele consegue apresentar um conceito dificílimo da ficção científica de uma maneira onde ele entende onde ele quer chegar. Porque aí entra outro fator que eu elogio muito desse filme. A forma como eles conseguem apresentar conceitos científicos super complexos de maneira muito simples, mas não completamente expositiva. E eu acho que esse é um fator que faz com que o filme não canse. Quando você vê ficção científica, ele acaba cansando, porque normalmente são muitos conceitos científicos pesados para você colocar na sua cabeça, num filme que já é um assunto pesado, então ficção científica tem uma tendência de cansar. Perdido em Marte e Devoradores de Estrela, que é do mesmo autor, por isso que eu estou falando isso, ele é um filme que ele consegue trabalhar o conceito de ficção científica de uma maneira básica. Ele coloca alguns personagens orelhas ao longo do filme, seja o segurança ou alguns cientistas iniciantes, para ele falar o básico para a gente entender. E colocar ele como um professor é muito inteligente. Porque ele sendo um professor, ele não sendo um super físico, quando ele vai explicar, ele sabe a diferença de explicar para as pessoas. Então ele sabe, ele tem o traquejo de explicar de maneira mais simples algumas coisas complexas que a ciência quer explicar. Se você está falando de um físico com outro físico, como são a maioria dos filmes de ficção científica, ele não vai explicar de uma maneira simples. Ele tem que explicar de uma maneira
lógica e complexa, porque tá falando com alguém do tamanho dele. Aqui não. Então aqui você consegue entender muito mais isso, porque eu sinto que o autor, apesar de ele ter um conhecimento gigantesco de ciência, você sente que essa não é o que ele quer passar. Ele quer realmente, o ponto do filme de ficção científica não é passar conceitos do mundo. Não, é também. Mas o que ele quer é realmente falar de união. Tanto que o começo do filme é a união entre um professor com os alunos, depois é uma união dele com pessoas de todos os lugares do mundo, pessoas com outros idiomas, outra vivência, outra cultura, outra religião, que estão juntos até ele encontrar, até o personagem principal encontrar o Rock. E o Rock, ele é uma outra espécie de outro planeta, ele é um alien, mas eles acabam criando uma amizade linda, que é uma química perfeita que esse filme tem. Mas por que isso é tão importante? Porque as sequências que mostram o professor conversando com outras pessoas de outros países é tão importante. Porque ele quer mostrar a união. Para quando o Rock aparecer, a gente não olhar para ele e pensar, nossa, um alien. Não, a gente tem que pensar, nossa, uma outra criatura que também tem vida, que também tem família, que também tem sentimentos. A gente tem que tentar entender. E aí é que é bonito. E eu acho que é aí que é a alma do filme. Claro, é legal ver a ficção científica, claro, o filme é muito bonito visualmente, eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas eu acho que ele é muito além disso. Eu acho que ele é um filme sobre a gente respeitar o próximo, ele é um filme sobre a gente entender que as pessoas podem ser diferentes, que as pessoas podem ter religiões diferentes, crenças diferentes, mundos diferentes e criações diferentes, mas no fim todos somos pessoas. Até aliens são pessoas. No Perdido em Marte ele faz isso de uma outra forma. No Perdido em Marte, em vez de ele colocar um rock, ele coloca a natureza. A natureza no filme mostra como a gente deveria cuidar do mundo. Aqui ele também fala sobre isso de maneira bem interessante, mas o foco aqui mais é como a gente deveria se unir por uma causa maior e que não existem pessoas diferentes. Tanto que o Rock é um alienígena barra pedra, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma companhia, ele é um amigo. Então, eu gosto muito dessa mensagem, porque realmente ele consegue trabalhar os elementos de maneira muito boa pra gente, como telespectador, sentir a relação entre eles, sentir a amizade deles e sentir várias coisas para discutir. Olha quantas coisas eu falei do filme que ele se discute. Ele se discute sobre amizade, ele discute sobre companheirismo, sobre respeitar o próximo, sobre respeitar as pessoas, e ele fala muito sobre a natureza também. Eu mencionei Perdido em Marte sobre isso, mas você pode colocar isso aqui também aqui, porque aqui a Terra vai ser destruída, ela vai congelar. Isso vai acontecer por um motivo óbvio científico, mas é mais do que isso, é porque a gente não respeita o nosso planeta. Então, mesmo que aqui a culpa seja mais do que está acontecendo do que das pessoas, e em Perdido em Marte a culpa é das pessoas, mesmo assim é um filme que se preocupa em falar da importância da natureza, de como a gente deveria respeitar mais o lugar que a gente vive. É um filme que tem muitos conceitos, e em 2 horas e 20 ele consegue trabalhar de maneira bem interessante. Vai funcionar muito bem. Então o filme ele é fantástico. Mas ele é fantástico por um outro motivo, que é o visual. O visual desse filme é maravilhoso. A direção é fantástica, o filme é impressionante, deixa de boca aberta, uma trilha sonora que funciona muito bem, e entra muito no conhecimento que o autor tem sobre a ciência de modo geral, e como ele consegue transportar isso para a tela de maneira muito interessante, muito bem feita, que te enche os olhos. A primeira cena que o professor ele sai da nave ele vê aquela imensidão que é o espaço, é impressionante. E a trilha sonora ajuda muito nisso também. Se visualmente o filme é muito rico, e quem teve a experiência de assistir esse filme em IMAX deve ter tido uma experiência maravilhosa, eu não tive essa experiência, mas é aquele mundo, aquele céu, aquele espaço em tela grande, é lindo, e qualquer ficção científica, veja em IMAX, você nunca vai se arrepender, vai ser uma experiência diferente para você. Ainda mais em filmes excelentes como esse. A trilha sonora também funciona muito bem. Então, tecnicamente, é um filme muito acima da média, funciona bem. Mas eu queria fechar o vídeo falando de um ponto que eu acho que é o principal do filme, mas eu queria deixar pelo final, que é Ryan Gosling. Ryan Gosling, ele foi a escolha perfeita para o papel desse filme. Por quê? Não que o Matt Damon não fosse a escolha perfeita para Perdido em Marte. Naquele filme pediu um cara um pouco mais carrancudo, um pouco mais experiente. Aqui em Devoradores de Estrela, precisava de alguém muito carismático. E o que não falta pro Ryan Gosling é carisma. O que não falta pro Ryan Gosling é aquele cara que você parece que quer ser amigo dele. E isso é muito legal. Porque o Devorador de Estrela precisava disso.
Precisava de alguém que ficasse 2 horas e 20 com você dentro do cinema. De 2 horas e 20, sei lá, 40 minutos do filme é ele com alguns outros atores. Não é ele com uma rocha que não fala. E ele não vai falar com ninguém pelo telefone. Então precisava de alguém que fosse carismático. Ele é muito carismático. Ele entrega muita atuação. Você sente a alma, você sente vida. Você sente tudo o que o personagem dele precisava. E ele dá vida pro Rock, porque o Rock, ele vira carismático porque a gente vê ele através do olhar do Ryan Gosling. Então até isso ele manda muito bem. Que ator fantástico é o Ryan Gosling, que versatilidade ele tem ao longo da sua carreira, de cada vez mostrar como ele consegue fazer filmes diferentes e entregar o máximo possível. Concluindo, Devorador de Estrela é um filme que eu saí apaixonado. É um filme que tem problema, sim. É um filme que eu acho que, como eu falei, apesar de ter sido muito otimista, precisava de alguns contrapontos negativos. Eu não gosto muito de como vilanizam algumas pessoas na parte humana. Eu acho que tenta tudo que é ser humano, então aqui não é pra ser bom e ruim. Tem que ter tons de cinza. Um filme real tem que ter isso. Eu acho que às vezes eles glamorizam muito essa coisa de existe o mal e o bom. Mas mesmo assim é um filme que a trilha sonora é excelente, visualmente é excelente, com ótimas atuações e discussões muito importantes. Com um personagem que é um dos já marcantes do ano, que é o Rock. Então, por isso que eu fecho Devoradores de Estrela com uma nota 9,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou de Devoradores de Estrela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.